Eu acredito que todo mundo tem em mente que se há um lugar que pode ser chamado de inferno real, é um presídio. Não especificamente, mas todos eles. Desde o mais humanizado, se é que podemos dizer assim, ao mais cruel. É o tipo de local que você não gostaria de passar nem um dia sequer. Agora, a pergunta: como devem ser as primeiras 24 horas em uma prisão? Vamos entender o processo. Para começo de conversa, é bom especificar que não só o tratamento, como também o modus operandi em cada prisão é sempre bem diferente de uma para outra. Isso porque depende das leis do país e até do estado, como é o caso dos Estados Unidos, onde cada estado da federação possui praticamente suas próprias leis. Por isso, as informações são genéricas para cada país aqui referido, no caso Estados Unidos e Brasil, e baseadas numa média entre cada lugar. Para ilustrar melhor as situações, eu falarei sobre dois personagens fictícios: John, um criminoso americano, e Cuca, um velho conhecido da polícia brasileira. Ambos presos pela mesma acusação: homicídio. Estão prontos? Então, vamos lá. John Smith, de 38 anos, é capturado pela polícia de Los Angeles, depois de ter cometido um homicídio. Os policiais o algemam e o levam para a delegacia, onde ele passa pelo seu primeiro interrogatório. O delegado quer saber seu nome, idade, onde mora, se é residência própria, se é cidadão americano e o que levou a cometer tal crime. Feito isso, John é levado para um lugar no porão onde encontram-se as celas. Normalmente um lugar sujo, úmido, frio, fedido e que ocasionalmente guarda outros que, assim como John, foram parar ali. Mas mesmo que estes sejam os primeiros momentos da privação de sua liberdade, John ainda não sentiu na pele como realmente serão suas primeiras 24 horas no presídio. Antes disso, claro, ele precisa passar por um julgamento. Mas logo nas primeiras 48 horas, desde que foi levado à delegacia, John passa pela audiência inicial, na qual ele é informado das acusações, podendo neste momento se declarar culpado, não culpado ou sem contestação. Como ele está sendo acusado por crime de homicídio, há também uma audiência preliminar que ocorre num prazo de 10 dias após a acusação formal. John, como réu, pode renunciar a esse direito, já que é um momento em que seu advogado pode conseguir amenizar a situação. Normalmente, desde que a acusação foi feita e John se encontra sob custódia, o julgamento pode ocorrer dentro de 60 dias. E esse prazo pode ser reduzido ou esticado, dependendo de vários fatores. Se o caso de John fosse mais complexo, em que as provas estariam mais ocultas, e mesmo sabendo que ele é o real executor, o julgamento poderia demorar meses ou anos para chegar ao tribunal, devido ao tempo de investigações, moções da defesa e também à carga de trabalho do sistema judiciário. Vamos considerar que, no caso de John, com todas as provas explicitamente apresentadas e sob a confissão dele, seu julgamento acontece sem demora. John, então, é condenado à prisão perpétua pela forma com que o crime foi executado e só terá chances de condicional a partir de 30 anos em regime fechado. Levando em consideração a idade atual de John, ele só poderá tentar a liberdade condicional quando estiver com 68 anos de idade. O novo condenado começa as suas primeiras 24 horas realmente horríveis a partir de agora. Juntamente com outros detentos, ele é conduzido em um ônibus do Departamento de Correção e Reabilitação da Califórnia para a prisão estadual em Corcoran, no condado de Kings. Considerado um dos maiores presídios de segurança máxima dos Estados Unidos, ele conta com celas individuais, perímetros muito bem cercados e vigiados, além de cobertura armada. Em Corcoran, inclusive, há o temível Corredor da Morte, onde ficam os presos condenados à pena capital. Mas para John, este não seria seu destino. Durante o trajeto, John percebe que alguns de seus companheiros passageiros não param de encará-lo. E não está com cara de quem está gostando dele, pelo contrário. Olham de forma ameaçadora, como que dizendo: ou você faz,
o que eu quero lá dentro ou você está encrencado. Ele tem certeza que encontrar esses novos amigos que acabou de fazer será uma rotina, no lugar para onde estão sendo levados. Quase 2 horas depois, eles chegam a Corcoran e são levados diretamente para o presídio. Descem do ônibus em fila única. No momento, eles estão vestidos com suas roupas originais, mas logo, logo elas serão substituídas pelo famoso uniforme alaranjado. E detalhe, deixar o ônibus não é tarefa fácil, uma vez que estão algemados tanto pelas pernas como pelas mãos. John e os demais são colocados em uma fila e direcionados a um corredor apertado, com grades nas laterais e também acima da cabeça deles, onde os presos só passam em fila indiana. Enfim, chegam a um local onde recebem, sem cerimônia ou informação extra, sua roupa nova. O famoso uniforme de cor laranja, muito comum nos presídios federais dos Estados Unidos. E a partir daqui é que as coisas se complicam ainda mais. John percebe que a cada passo que dá, seu coração parece ganhar ritmo e sua respiração fica ofegante. Disfarçadamente, ele nota que todos os outros prisioneiros lançam olhares ameaçadores sobre ele. Com certeza, devem fazer isso com todos os novatos. Mas isso não vem ao caso. O que vem ao caso é a sua própria segurança, que ele já sente abalada desde o momento em que desceu daquele ônibus. John e os demais são então levados aos seus novos aposentos. Ele é acompanhado por 2 guardas. Um segura seu braço, enquanto o outro possui um rifle em mãos. Mesmo com os 2 seguranças do presídio, John não deixou de notar os olhares ameaçadores, já dando sinais claros para ele que a vida a partir daquele momento, naquele lugar, não seria nada fácil. Dizem que o presidiário começa a planejar sua fuga já nos primeiros instantes em que pisa no presídio. E isso não está sendo diferente com John, que pensa consigo mesmo: se não fugir, ficaria aqui para sempre. Isso se não for excluído antes por alguns desses detentos. Mas saber que John quer fugir é um processo tão doloroso quanto quase impossível. A prisão estadual de Corcoran não é para os fracos. Ali encontram-se figuras conhecidíssimas do mundo do crime e que são considerados criminosos de alta periculosidade. E além daqueles que já se encontram no corredor da morte, há outros trancafiados na escura, úmida, fria e insalubre solitária. Um lugar que faz o sujeito pensar tudo o que ainda não pensou. O quartinho onde o prisioneiro enfrenta seu maior medo: ele mesmo. Ele chegou ao presídio por volta das 10 horas da manhã e agora às 12 horas e 30 minutos passará pela sua primeira refeição. O momento não é de alegria, como deveria ser, mas de tensão pura. Afinal, é a primeira vez que uma ala praticamente inteira de presidiários verá John e vice-versa. Lá naquele ambiente social que é o restaurante do presídio, John é capaz de sentir os desprazeres da má digestão antes mesmo de colocar a primeira colherada na boca. Assim, o prato do dia: ensopado de macarrão com brócolis, sem tempero. Ele se dirige a uma mesa mais ao canto, onde estão mais 3 detentos, e ele os reconhece como seus companheiros de ônibus. Ele se aproxima e, sem dizer nada, vai se sentando. Neste momento, ouve de outro prisioneiro da mesa ao lado: peça licença para o seu companheiro antes de se sentar. Pergunte a ele se você pode se sentar aí. Assim, John já fica sabendo que ali, apesar de ser um lugar que abriga foras da lei, que não dão a mínima para regras, ironicamente possui regras impostas pelos próprios detentos. De repente, um dos detentos que estava em uma mesa no centro do salão parece ter perdido o controle. Sem aviso prévio, o homem bate seu bandejão com toda a força sobre a mesa e começa a esbravejar sobre a alimentação que recebe. Todos os outros se assustam, já que o lugar estava em silêncio. Alguns começam a gargalhar enquanto outros parecem apoiar o primeiro fazendo a mesma coisa. O barulho chama a atenção dos guardas que, irritados, vão recolhendo cada um dos baderneiros. Nesse dia, 4 foram levados para um lugar não informado. John ficaria a próxima semana sem vê-los e, no mínimo, foram para a solitária. Algazarra zero. Essa é a tolerância do presídio de Corcoran em relação a protestos de presos, sejam eles como forem.
segundo a regra interna, mas que não vinha dos presos, e sim da própria direção do presídio. Após o almoço silencioso e de comida ruim, diga-se de passagem, John é novamente levado à sua cela, onde compartilha seus pensamentos somente consigo mesmo. Não chega a ser uma solitária, pois há uma pequena abertura com grade a cerca de 3 metros acima de sua cabeça. A porta, feita de uma chapa de aço grossa e bastante resistente, possui uma pequena janela. John precisa esticar os pés para ver o lado de fora através dela. Mais precisamente, para visualizar o corredor de sua própria cela e as portas das outras celas. O relógio aponta para as 16 horas. É o momento de ver a luz do sol e respirar o oxigênio fora das grossas paredes da prisão. Um momento que, sabe bem John, pode trazer um certo conforto, como também pode ser muito o contrário disso. Ele sabe que é nesse instante que membros de gangues costumam tirar suas diferenças e fazer suas cobranças. É um momento de tensão, e não de tranquilidade ou alívio de pressão, como alguns podem pensar. Então não é surpresa para John quando 2 caras medindo quase 2 vezes seu tamanho se aproximam. Um deles fica à sua frente, enquanto o outro se senta ao seu lado e começa a falar sobre algumas regras intrapresidiárias, ou seja, sobre as leis que os próprios detentos criaram lá dentro. Uma das coisas que ele teria que decidir era para que lado ele iria. Esse lado, na verdade, era a facção. Ele perguntou se havia a opção de ficar neutro e recebeu uma resposta tão clara quanto o sol que os iluminava. Neutralidade aqui é morte na certa. Não há neutralidade. Escolha seu lado. Você terá muito tempo para sofrer aqui. Não se preocupe, John. Agora vamos falar de uma ocorrência no Brasil. Nosso personagem da vez é José Raimundo da Silva, vulgo Cuca. Nascido e criado na região rural de Imperatriz, no Maranhão, Cuca começou cedo sua vida de crimes. Aos 9 anos de idade, foi surpreendido roubando talheres de um restaurante. Aos 10, agrediu com violência um outro garoto que morava na mesma rua que ele. Aos 18 anos, Cuca já colecionava uma série de assaltos à mão armada e 2 homicídios. E por esse motivo, ainda jovem, foi preso e condenado a 30 anos de prisão. Sua nova morada? O infame Complexo Penitenciário de Pedrinhas, hoje renomeado para Complexo Penitenciário São Luís. Cuca foi condenado em primeira instância, sem possibilidade de condicional, por pelo menos 10 anos. Seu destino é, sem sombra de dúvida, uma das piores penitenciárias do Brasil, onde em 2010 houve uma das rebeliões mais mortais da história dos presídios brasileiros. Cuca já sabe disso. E é isso que mais o amedronta. Ele não faz parte de nenhuma facção e, chegando lá, terá que se decidir. Assim que seu julgamento terminou, ele foi transferido diretamente para Pedrinhas. No caminho dentro de um dos chamados camburões da Polícia Civil, que é seguido por um carro do COI, o setor especializado da Polícia Militar, Cuca não pensa em outra coisa, a não ser o que será feito dele quando estiver lá dentro. Ele ainda nem sabe dizer que lado escolher, ou se será ele o escolhido. Assim que as viaturas adentram no pátio de acesso do presídio, 4 policiais fortemente armados abrem a porta e, sem cerimônias, fazem com que o novo hóspede de Pedrinhas desça. Suas algemas estão apertadas e ele pede para que eles afrouxem um pouco, mas o pedido é respondido apenas com um olhar de desaprovação pelos agentes e soldados. Aqui, a partir de agora, ele não pede mais nada. Só precisa seguir o fluxo e fazer o que for mandado fazer. Ele é então levado a uma sala, onde recebe suas novas vestimentas, camiseta branca e um conjunto de blusa e calça alaranjado. Ao se vestir, sob os olhares vigilantes de 2 carcereiros e 2 militares da Rotam, Cuca é levado para seu futuro quartinho de dormir. É claro que isso não acontece como se ele estivesse em um resort à beira-mar. Seus colegas gritam palavrões, alguns ameaçam, enquanto ele é levado agora por um só carcereiro. Ele ainda não passou sua primeira hora em Pedrinhas e já sente que ali não será nada fácil.
Nas ruas, ele considerava todos seus inimigos, mas na prisão, ele é quem passa a ser considerado inimigo de todos. Chegando na cela, a primeira ingrata surpresa. Ele dividirá, por enquanto, o seu novo quartinho com outros 7 detentos. Menos mal, uma vez que a cela foi feita para 4. Há lugares e também outras celas onde a situação está bem pior, e a razão de ocupação é mais ou menos de 20 para 4, só para exemplificar. Já dentro da cela, 14 olhos estão fixos em Cuca. Não dá para negar, ele está morrendo de medo, porque tudo ali pode acontecer, enquanto os carcereiros fingem não ter visto nada. De cabeça baixa e sem falar nada, ele se posta em um canto da cela. De repente ouve perguntarem seu nome, e ele responde baixo. Fale mais alto, diz um dos presos. Zé Raimundo Cuca. Outro preso ironiza, perguntando afinal qual era o nome que era para usar. Cuca, ele diz. Bem-vindo ao inferno, Cuca, diz outro. Evidentemente que essa pequena apresentação não refrescou em nada o clima já instalado no ambiente. Afinal, esse clima não é de hoje, muito menos foi introduzido pelos atuais ocupantes daquela cela. Inúmeros já estiveram ali dentro e a carga negativa em uma cela de apenas poucos metros quadrados, onde às vezes se encontra um número 4 vezes maior de detentos ocupando o mesmo lugar, é indescritível. Aliás, Pedrinhas é considerada uma das piores penitenciárias do país e não é à toa. As rebeliões que já aconteceram lá tornaram o lugar um pavio curto, que a qualquer momento pode novamente chegar a disparar as dinamites. Cuca agora vê que o que lhe disseram lá fora era verdade. É o mesmo que está sobre uma bomba, que pode explodir a qualquer momento. Por volta das 3 da tarde, os presos são liberados para o banho de sol, e é quando Cuca mais teme por sua segurança. Ele também já foi informado que o pátio, apesar de ser um alento momentâneo, é o lugar onde muitas rebeliões já tiveram início. A tensão é geral. Tanto os internos quanto os próprios guardas estão visivelmente e constantemente esperando que algo de ruim aconteça. E não é que quase acontece mesmo? Cuca tem sua atenção desviada para um dos cantos do pátio, onde um detento está sendo abordado por 2 outros. Ele vê o que nenhum dos seguranças do pátio vê. O detento que estava sentado entrega algo para um dos que se aproximaram. O que poderia ser? Uma faca? Um chucho? Como dizem na gíria das prisões? Chucho é qualquer objeto metálico convertido em algo semelhante a uma faca, ou até mesmo chave de fenda, com um único objetivo: perfurar, matar. Cuca finge não ter visto nada, mas assim mesmo, um dos detentos que abordaram, que estava sentado, notou o novato do lado de cá do pátio e veio em sua direção. Fingindo não ser com ele, Cuca se levanta para mudar de lugar, mas antes que ele pudesse escolher um novo canto, é abordado. O que você viu? O detento pergunta. Nada, sou cego, senhor. O detento mais velho dá uma risadinha irônica e sai. A noite chega. Os presidiários são levados em grupos para o salão de refeições e uma comida horrível, sem sabor, é servida. Ele diz ao detento que está ao lado que não consegue comer. Se não comer, você fica doente e morre. E não vão dar a mínima para você, diz o outro. Ele entendeu o recado e então come com dificuldade. A culpa de estar ali, afinal, era toda dele. De volta à cela, mais um problema, e dos grandes. Como não há espaço suficiente, somente 6 deles, os mais velhos de casa, têm a chance, ou o direito, no caso, de dormirem deitados e a noite toda. O restante ou dorme sentado, ou não dorme. Alguns são obrigados a ficarem de pé. E foi esse o caso de Cuca. Em resumo, ele não conseguiu dormir. E não sabia quando isso poderia acontecer. O dia amanheceu e, com ele, uma lição das primeiras 24 horas na prisão. Lá dentro, Cuca não é ninguém. E alguém em que ninguém mais confia, ninguém respeita, ninguém quer chamar de amigo, e muito menos se tornar um. É um lugar onde o homem chora e a mãe não vê, e ele pensa: se existe um inferno na vida real, esse lugar é aqui. E é justamente na manhã deste novo dia, durante o sol matutino, que Cuca é abordado com a pergunta mais difícil de responder. E aí,
Já escolheu o lado que você vai ficar? Não. Ele não havia pensado sobre isso. Algo que poderá definir como serão os seus próximos 30 anos lá dentro. O final, todos nós já sabemos, não é não? Até a próxima.